pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da temporada Aperte o Play. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química aqui do Centro de Mídias e vou acompanhar vocês em mais um episódio. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, @centrodemídias_AM e também na nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Bora dar uma olhadinha no episódio de hoje. Episódio 4, Dica de Química. De tudo um pouco, do plástico ao colesterol. Vamos nessa? O nosso detalhamento da aula de hoje são as funções orgânicas do tipo oxigenadas, tá ok? Agora a gente vai para a nossa dica. Vamos lá! No nosso exemplo do dia a dia, o primeiro, da aula de hoje, eu trouxe para vocês aqui essa imagem, e esse questionamento. Acho que todo mundo já deve ter parado para pensar um pouco sobre isso. Você sabe a diferença do álcool 70% para o álcool 99,6%? Parece um pouco óbvio, a questão da porcentagem, mas quimicamente falando, biologicamente falando, será que a gente sabe essa diferença? Será que a gente entende por que o 70% é melhor, por exemplo, para a questão bactericida, tá bom? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais na aula de hoje. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então, gente, vamos lá para o nosso primeiro conteúdo para tentar entender melhor sobre esse álcool 70%, 99%, que a gente comentou anteriormente, também entender melhor que função orgânica é essa, dentro aí do grupo das funções oxigenadas. Então, vamos iniciar, olha só. Então, as funções oxigenadas, que são essas que nós vamos trabalhar na aula de hoje, fazem parte ali, esses compostos, que tem o elemento oxigênio na sua estrutura. Tem pelo menos um átomo de oxigênio ligado a um carbono da cadeia carbônica, tá? Então, a gente vai ver que existem uma grande quantidade de compostos que fazem parte desse grupo, como é o caso dos aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, os fenóis, os álcools, tá? Então, é uma infinidade de compostos que fazem parte desse grupo que possui um elemento oxigênio na sua composição. Olha só alguns exemplos que eu trouxe para vocês, de produtos ali que possuem esse oxigênio na sua composição, como é o caso da acetona, o removedor de esmaltes, o etanol combustível, utilizado hoje em dia no nosso país também como uma forma de combustível mais limpo que a gasolina. A gente vai observar, a gente vai falar também dos aromatizantes e flavorizantes, que presentes nos biscoitos, nas bolachas e também ali alguns produtos utilizados, por exemplo, nos procedimentos odontológicos, tá bom? Olha só, a gente vai falar hoje, nesse momento, do álcool, tá? Então, os álcools, eles apresentam na sua estrutura a hidroxila, que é esse grupo que você vê aí, o OH, tá bom? Então, para ser classificado como um álcool, essa hidroxila precisa estar ligada a um carbono saturado, que é aquele que só tem ligações simples. E a sua regra geral, a sua fórmula geral é R ligação OH. Então, cadeia carbônica ligada à hidroxila. Um álcool simples, muito comum no nosso dia a dia, é justamente o etanol, que tem essa fórmula, CH3CH2OH, utilizado, por exemplo, nas bebidas e no combustível. E o metanol, que é o CH3OH, utilizado como solvente. Olha só, agora eu apresento para vocês algumas das funções oxigenadas mais importantes. Olha só, nós temos o aldeído, que tem dupla O, uma ligação com oxigênio formando a dupla. O éter, que tem um oxigênio como heteroato na composição. O ácido carboxílico, que tem 2 oxigênios, então ele é bastante oxigenado. O fenol, que é quando tem a hidroxila ligada a um anel aromático. O enol, que é quando essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, uma dupla ligação. O álcool, que é o que nós vamos falar nesse momento, que é quando a hidroxila está ligada a um radical orgânico. O éster, nós temos aí a substituição no ácido carboxílico do hidrogênio por um radical orgânico. E a cetona, que também tem ali a carbonila na sua composição. Olha só, voltando a falar do álcool, então nós temos a fórmula geral do álcool, que é essa que você vê aí,
R, que é a cadeia carbônica ligado à hidroxila. Lembrando que ali os principais exemplos, né, na presença do álcool é na bebida alcoólica e também nos combustíveis, né, o etanol, tá? Nomenclatura dos álcools. A gente vai utilizar muito do que já foi falado, como é o caso dos prefixos, continua sendo os mesmos, tá? Dependendo do número de carbonos. O infixo também continua sendo o mesmo, no caso, como o álcool, essa hidroxila estar ligada a um carbono saturado, o infixo vai ser o -an, né? Ligações simples. E o último, né, que é o sufixo para álcool, vai ser -ol. Então, toda vez que terminar em -ol, eu já sei que pode ser um álcool ali, tá bom? Olha o exemplo. Então, eu trouxe para vocês justamente, né, o CH3CH2OH, que é aquele que tem 2 carbonos. Então, o prefixo é et. Somente ligações simples, -an, né, o infixo, essa parte do meio. E como se trata de um álcool, porque nós temos essa hidroxila ligada a um carbono saturado, então o sufixo é -ol. Por esse motivo, né, o nome desse composto é etanol, tá bom? Então, o etanol tem essa fórmula estrutural. 2 carbonos e uma hidroxila ligada a esse carbono saturado, ok? Agora a gente vai ver um vídeo gravado pela professora Gisele Palmeira, professora de biologia, e ela vai explicar melhor essa diferença, principalmente dentro da biologia, do álcool 70 para o álcool 99,6%. Então, vamos dar uma olhadinha. Olá, alunos! Eu sou a professora Gisele Palmeira de Biologia e eu vim falar para vocês por que o álcool 70% é mais eficaz como bactericida do que o álcool absoluto. O termo álcool, ele refere-se a 2 compostos químicos solúveis em água, o álcool etílico, conhecido como etanol, e o álcool isopropílico, que tem características germicidas em função de suas concentrações. Mas se o 99,6% é mais concentrado, por que o 70% é mais eficiente? A razão por trás disso é o modo de ação do álcool 70%. O álcool 70, ele possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do micro-organismo, ele faz-se mais eficiente na presença da água, pois esta facilita a entrada do álcool para dentro da bactéria e também retarda a volatização do álcool, permitindo maior tempo de contato. Quando se utiliza o álcool etanol 99,6% para desinfecção, ocorre uma coagulação extremamente rápida, não havendo a penetração no interior da célula e, portanto, acaba não matando o micróbio. E aí, né, devido a algumas pesquisas, chegaram à conclusão de que a boa atividade germicida ocorre entre 50% a 70%, sendo a máxima 70% de diluição. Então, por esse motivo, o álcool 70 acaba sendo mais eficaz do que o álcool absoluto. Olha aí, né? Entendemos agora um pouco melhor por que esse álcool 70% é mais eficiente para matar os micro-organismos do que o 99,6%. Bom, a gente falou bastante do etanol, né, do álcool etílico, mas a gente vai agora um pouquinho além do etanol, olha só. Não existe só o etanol, né, como sendo álcool, tá, gente? Eu apresento a vocês outros tipos, né, de compostos ali que tem a hidroxila também presente, tá? Como é o caso do metanol, do álcool iodado e da glicerina, tá? Eles também são compostos classificados como álcoois, tá? Também fazem parte aí desse mesmo grupo do etanol. Então, o metanol ou álcool metílico, que tem a fórmula C3OH, ele é utilizado como solvente na indústria farmacêutica e também como combustíveis de carro de corrida. Ele é altamente tóxico, motivo pelo qual a sua ingestão pode provocar graves danos à nossa saúde e até mesmo à morte. E também o álcool iodado, ele pode ser usado como antisséptico, e o álcool isopropílico, que é usado para a limpeza de aparelhos eletrônicos. A glicerina, também chamado de glicerol, por sua vez, é usado em produtos cosméticos. Enquanto que o xilitol, né, também muito conhecido por todos, ele é um poliálcool usado como adoçante natural, tá? Então aí vários outros tipos de álcoois presentes no nosso dia a dia. Bora lá para a nossa dica!
Meus queridos, vamos para a dica 1. Dica fundamental de nomenclatura para os compostos do tipo oxigenados, né? É essa. Quando a gente tem um álcool, sempre a terminação vai ser ol, tá? Então fica fácil identificar os compostos pela nomenclatura. Metanol, etanol, propanol, butanol. São todos compostos do tipo oxigenados, né? Classificados como álcools. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. No segundo exemplo do dia, nós vamos falar dos ácidos carboxílicos, mais especificamente do ácido fórmico, que é aquele encontrado, olha só, nas formigas, tá? Presente ali no veneno das formigas. Então, os ácidos carboxílicos mais presentes em nosso cotidiano são os que têm menor cadeia, como é o caso do ácido fórmico, também chamado de metanóico, e o ácido acético, também chamado de ácido metanóico. No caso, o ácido fórmico é aquele presente no veneno da picada da formiga e o ácido acético é aquele encontrado no vinagre, né? Lembrando que o vinagre é uma mistura desse ácido acético com a água, tá bom? Então, percebam, né, que essas substâncias estão presentes no nosso cotidiano e são ácidos carboxílicos. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Então, gente, o conteúdo 2, né, está ali associado aos ácidos carboxílicos, que nós vimos no exemplo 2 da aula de hoje, né, que falamos aí das formigas, do vinagre. Então, a gente vai trabalhar agora esse tipo de função oxigenada. Então, os compostos do tipo ácido carboxílico também são funções oxigenadas, ou seja, tem oxigênio na composição. Olha só. Então, os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos que apresentam esse grupo funcional que você está vendo, olha só. Tem o C ligado à hidroxila, que é essa região OH, e também esse mesmo carbono está ligado a um oxigênio com dupla ligação. Tá? Então, toda essa região, né, desse carbono com esses dois oxigênios, ele é chamado de carboxila. Esse grupo funcional é chamado de carboxila e é o grupo presente nos ácidos carboxílicos, tá bom? Esse carbono, ele realiza essa ligação dupla com o oxigênio e também uma ligação simples com o OH, com a hidroxila, tá bom? Avançando aí, né, nós observamos que o termo ácido carboxílico, ele é utilizado para designar uma função orgânica oxigenada. Ela é uma das funções mais oxigenadas, tá, gente? Ou seja, é que tem mais oxigênios na sua composição, tem 2, né? Os compostos pertencentes a esse grupo apresentam capacidade corrosiva e sabor azedo, pois eles são classificados como ácidos, tá? Dentro, né, dessa classificação dos compostos, tá bom? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na nomenclatura para os ácidos carboxílicos, né? Uma nomenclatura um pouquinho mais complexa do que aquela que a gente já está acostumado, né? Então, primeiro, antes do prefixo, né, antes dessa quantidade de carbonos, a gente vai acrescentar o termo ácido. Então, todo ácido carboxílico sempre vai começar com o termo ácido, tá? Aí depois vem o prefixo, que indica a quantidade de carbonos. Aí depois vem o infixo, que é o tipo de ligação, né? Se é simples, dupla ou tripla, na cadeia principal. E vai finalizar sempre com oico, tá? Então, começa com ácido e termina com oico, ok? Então, por exemplo, o ácido fórmico é assim chamado porque foi obtido pela primeira vez através da destilação de formigas vermelhas, por isso que ele tem esse nomezinho, né, ácido fórmico, mas na verdade a gente vai já ver, né, observar que a nomenclatura e o PAC dele, né, é ácido metanóico, tá, porque tem apenas um carbono na sua estrutura. Esse ácido é o principal responsável pela dor intensa e a coceira que a gente sente quando um inseto, né, pica a gente, como é o caso da formiga, tá bom? Então, aquela dor, né, e aquela coceira se deve justamente a esse ácido, o ácido fórmico. Dentre as aplicações do ácido fórmico ou metanóico, destaca-se seu uso como mordente para ajudar a fixar as cores no tingimento dos tecidos, além da sua aplicação como desinfetante também na medicina. Mais um ácido, olha só, apresento para vocês agora o ácido acético, tá? Então, a gente já falou do ácido metanóico, né, fórmico, agora a gente vai para o ácido acético.
Ele é o principal constituinte do vinagre, que é usado em temperos na cozinha, também na limpeza e na preparação de perfumes, corantes, também da seda artificial e da acetona. O ácido acético misturado com a água vira o vinagre que a gente conhece, que a gente costuma utilizar no nosso cotidiano, tá, gente? Aqui, na próxima imagem, a gente já tem a nomenclatura para os compostos do tipo ácido carboxílico, né? A gente tem alguns exemplos, melhor dizendo, de nomenclatura, tá? O primeiro deles, né, o exemplo na parte superior, é o ácido metanóico, que eu já apresentei para vocês como ácido fórmico, o ácido das formigas. É esse aí, ó. C, né, tem um carbono na sua composição, por isso o prefixo é o met. Somente ligações simples do carbono, então o infixo é o an. E a terminação para ácidos carboxílicos sempre vai ser oico, ok? Então, por esse motivo, a nomenclatura é ácido metanóico. Depois nós temos mais abaixo o ácido etanóico, sempre começa com a palavrinha ácido. 2 carbonos, o prefixo é et. Somente ligações simples entre carbonos, o infixo é o an. E a terminação para ácidos carboxílicos é o oico. E o último, né, aqui do ladinho, é o ácido propanóico. Percebam que ele tem 3 carbonos, tá? Então, 3 carbonos, o prefixo é o prop, somente ligações simples, an, e o sufixo, né, para esse composto é o oico. Outra função importante dos ácidos carboxílicos em nossa vida pode ser vista, né, nos ácidos carboxílicos, a presença desses ácidos carboxílicos nos filtros solares, tá? Algumas características dos ácidos carboxílicos eu vou apresentar para vocês aqui. Eles costumam ter pontos de fusão e ebulição elevados. Por esse motivo, eles acabam, né, se apresentando na natureza, na sua forma gasosa. Outra característica, eles possuem essa hidroxila e o oxigênio. Eles acabam realizando ligações de hidrogênio, por esse motivo, por conta da presença da hidroxila, né, ali na pontinha. Inclusive, realizam o dobro de ligações de hidrogênio que moléculas do caso, né, no caso do tipo de álcool, por conta dessa presença da hidroxila na sua composição. Ácidos metanóicos e etanóicos são mais densos que a água, ou seja, se misturados, eles vão ficar na parte inferior, vão ficar embaixo e a água em cima, tá? Como eles são transparentes, também como a água, mesmo assim a gente consegue perceber a diferença entre eles, tá bom? Em relação à solubilidade, os ácidos carboxílicos que apresentam até 4 carbonos são solúveis em água e os demais são considerados insolúveis, tá? Então aí, com relação a essa solubilidade, né, dependendo do tamanho da cadeia carbônica, a gente vai ter uma solubilidade específica. Então, por aqui a gente finaliza essa parte de nomenclatura dos ácidos carboxílicos e agora a gente vai para mais uma dica. Dica 2 de ácidos carboxílicos também tem a ver com a nomenclatura, olha só. Então, gente, nomenclatura para ácidos carboxílicos também ajuda a gente a identificar que uma substância faz parte desse grupo, tá? Então, eu vou olhar o nome do composto e se terminar em oico, eu já sei que se trata de um ácido carboxílico. Metanóico, etanóico, propanóico, butanóico. Percebam, né, comparando com a primeira dica, que as terminações, né, que o finalzinho do nome do composto sempre ajuda a gente a definir a que grupo funcional ele faz parte, tá bom? Se termina em ol, é um álcool, se termina em oico, é um ácido carboxílico. Agora a gente vai para o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. Olá, pessoal! No exemplo 3 do dia a dia, nós vamos apresentar para vocês um outro grupo de funções oxigenadas, também um outro grupo de substâncias, que são os ésteres. Olha só. Então, os ésteres possuem cheiro e aroma agradáveis, daí decorre a sua principal aplicação. Eles são substâncias chamadas de flavorizantes. A gente vai falar bastante dessa palavrinha durante a aula de hoje. Ou seja, são utilizados para aromatizar artificialmente coisas, como é o caso de balinhas, sucos e também os xaropes. Olha só aqui na imagem, né, vários desses exemplos de produtos
que se utilizam ali desse aromatizante, né, dos ésteres. A gente vai apresentar vários ésteres com palavrinhas bem difíceis de pronunciar, mas eu tenho certeza que até o final da aula de hoje vocês vão estar conseguindo falar, né, essas palavrinhas, esses nomes desses aromatizantes artificiais. Vamos lá para o conteúdo. Então, pessoal, vamos para o nosso terceiro conteúdo. A gente vai apresentar para vocês um pouco mais a função oxigenada ésteres, tá? Então, a gente vai conhecer essa função, sua nomenclatura, suas aplicações. Olha só. Então, os ésteres são compostos orgânicos que são derivados dos ácidos carboxílicos, aqueles que a gente estudou no conteúdo 2, né? Então, essas substâncias, elas são produzidas a partir de uma reação que é chamada de esterificação entre um ácido carboxílico e um álcool, tá? Então, você está observando aí a função dos ésteres, que é quando esse carbono está ligado ao oxigênio numa dupla ligação. E a ligação que ele tinha antes com uma hidroxila, lembram-se que era OH? Agora esse hidrogênio foi substituído por um radical orgânico. Olha só, pode avançar, né? E nós temos que os ésteres possuem um radical carbônico no lugar do hidrogênio. Então, onde antes era um hidrogênio nos ácidos carboxílicos, agora é um radical orgânico. E esse é o grupo funcional presente aí nos ésteres, tá? Que são esses dois oxigênios ligados a esse carbono. E aí a gente tem essas duas ligações com radicais orgânicos, tá? E essa reação para a formação dos ésteres é chamada de esterificação, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de ésteres, né? De ésteres no caso de aromatizantes, a gente já comentou um pouquinho sobre essa palavrinha, né? São essas substâncias que são utilizadas nos produtos para dar lá o aroma, o gostinho, o cheirinho, né? No caso aqui, aroma de banana. Se você acha que está comendo algo que é de banana, da indústria alimentícia, provavelmente não é. É essa substância que está presente aqui, que é um éster, tá? Percebam, esse grupo funcional aqui que foi substituído pelo hidrogênio, tá? Aqui mais abaixo, nós temos o aroma de abacaxi, né? Se você acha que está comendo uma balinha de abacaxi, também não é, tá, gente? Na verdade, é essa substância que está presente lá. Percebam também o radical que foi substituído pelo hidrogênio, tá? Agora a gente vai conhecer algumas características dos ésteres, olha só. O éster não é solúvel em água e sim em solventes orgânicos, como o álcool, o éter e também o clorofórmio. Pontos de fusão e pontos de ebulição dos ésteres costumam ser menores do que dos álcools, tá? E aqui eu vou apresentar outros ésteres, né, outros aromatizantes, também muito conhecidos da indústria alimentícia, que se utiliza dessas substâncias para, né, aromatizar, para dar o gostinho de algumas frutas que todo mundo gosta. Olha só, vamos começar com o butanoato de etila, que é a essência de morango, né, que é o primeiro deles. Se você acha que está comendo um biscoitinho de morango, na verdade não está, né? Você está comendo esse éster, essa essência produzida artificialmente em laboratório. Nós temos ainda o etanoato de butila, que é a essência, o aroma de maçã verde. Temos também ali, né, o etanoato de etila, que é a essência e o aroma de maçã, tá? E por último, nós temos aqui o de pera, que é o etanoato de propila. Então, a indústria alimentícia se utiliza dessas substâncias, né, para adicionar ali aos alimentos e para dar a gente essa sensação de que, na verdade, está comendo uma frutinha dessa, tá bom? Agora a gente vai para a nomenclatura dos ésteres. Olha só. Quanto à nomenclatura, gente, a gente também vai seguir aí o PAC, tá? E a nomenclatura dos ésteres tem muito a ver com os seus, né, as substâncias que deram origem a eles, que são os ácidos carboxílicos. Então, todo ácido carboxílico é uma substância que dá origem a um éster, tá? Então, lembrando, a nomenclatura dos ácidos carboxílicos é assim: prefixo, infixo, mais óico, né? Já a terminação, a nomenclatura dos ésteres a gente vai substituir, né, por ato, tá? Essa nomenclatura inicial do prefixo, e o nome do radical, tá? O radical vai ser sempre aquela substância que a gente substituiu, né, o hidrogênio
que foi acrescentado no lugar do hidrogênio na reação de esterificação, tá? Olha só os exemplos que eu trouxe para vocês. Então, nós temos aí exemplos de nomenclatura, tá? Substituindo ali a nomenclatura do ácido carboxílico por um éster, tá? Olha só. Então, a primeira imagem que você vê, primeira estrutura, é um ácido carboxílico, o ácido etanóico, né? Também chamado de acético. É o ácido encontrado no vinagre, né? Que nós já conhecemos. Então, são 2 carbonos. O que a gente consegue observar que aconteceu nessa reação de esterificação, né? Saiu um hidrogênio, percebam, hidrogênio ali da hidroxila, foi substituído por um radical orgânico. No caso, esse radical orgânico presente, né, na substituição foi um metil, tá? Que é o CH3, metil. Então, agora esse ácido carboxílico não é mais um ácido carboxílico, né? Se transformou em um éster a partir dessa reação de esterificação. E a nomenclatura também vai mudar, tá bom? O que era antes ácido acético, esse ico, né, vai ser substituído por ato. Então, vai virar acetato de... E aí, a gente vai acrescentar ali o finalzinho, né, que é o metil, tá bom? Que foi o substituído. Então, é acetato de metila. A gente harmoniza e coloca a vogal A para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim, né? Também posso fazer a mesma coisa no nomezinho IUPAC, né, que é ácido etanóico. Então, a gente vai substituir o óico pelo ato. Então, vai virar etanoato de metila, tá? Professora, e se fosse, ao invés de ser um metil, fosse um etil? A mesma coisa, a gente substituiria ali o finalzinho. Ao invés de ser metila, se tornaria uma etila, propila, tá? Aí vai depender da cadeia carbônica substituída, né? O grupo funcional que foi substituído, tá bom? E agora vamos para mais alguns flavorizantes, como é o caso aqui da essência de framboesa, que é o etanoato de butila. De morango a gente já comentou, né? O butanoato de etila. Olha mais alguns aqui. Nós temos a de kiwi, que é o benzoato de metila. Também a de rum, a essência de rum, que é o propanoato de isobutila. Eu havia comentado que as palavrinhas, né, são um pouquinho complexas. E aí nós temos o último, né, que é o de uva. A essência de uva, que na verdade é uma mistura aí de metanoato e heptanoato de etila. Todos flavorizantes utilizados pela indústria alimentícia para dar sabor aí a alguns alimentos, tá? Então, olha só, agora a gente vai observar, entender melhor para que serve alguns ésteres, né? Então, os flavorizantes a gente já havia comentado, né? Que eles, como eles têm esse aroma agradável, eles acabam tendo essa aplicação de serem aromatizantes, flavorizantes. Eles são substâncias flavorizantes, ou seja, utilizados para aromatizar artificialmente coisas, né? Como as balinhas que a gente adora, os sucos e xaropes, tá? Esses compostos, eles são utilizados nos alimentos, mas existem também os triglicerídeos, tá? Então, além desses flavorizantes, né, que são ésteres, a gente também tem esse outro grupo de substâncias, que são os triésteres, presentes em óleos e gorduras. O éster também consta na composição do biodiesel. A partir dos ésteres, ainda surge o sabão, né? Ele é a principal substância ali utilizada na fabricação de sabões, tá bom, gente? Então, aí algumas aplicações dos ésteres. Agora a gente vai para a nossa última dica da aula de hoje. Nossa terceira dica também tem a ver com nomenclatura, olha só. Então, a gente vai identificar os ésteres também pela nomenclatura com a terminação ato. Então, metanoato de etila, propanoato de butila, butanoato de etila. Então, a nomenclatura serve aí para a gente identificar qualquer grupo funcional, tá bom? Agora a gente vai para as nossas considerações finais. Que bom que você chegou até o final. Espero que você tenha gostado de todas as dicas da aula de hoje. Bora para a hora da selfie, prepara o celular. Segue a gente lá nas redes sociais, olha só, @Centro de Mídias.
_AM e também a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Não esqueça de acompanhar o nosso próximo episódio, que é o simulado, tá bom, gente? Até a próxima aula. Tchau, tchau!